para a primeira palestra a nutricionista Natália. Ela é formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em nutrição vegetariana, atua em nutrição e saúde da mulher, atua em nutrição clínica e estética, é coautora do livro Pele, Aspectos Fisiológicos e Nutricionais e desenvolve pesquisas na área da nutrição e estética. Ela também trabalha conosco aqui no CIA, supervisionando os estágios de nutrição. Então, ela é uma convidada muito especial. E o tema da palestra dela hoje é disfunções estéticas na adolescência e o papel da nutrição. Vou chamar agora a doutora Natália. Oi, boa tarde. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Legal. Eu posso já compartilhar a tela, iniciar? Pode iniciar sim. Já vou liberar aqui para você, Nath. Tá bom. Bom, então eu vou iniciar me apresentando. A Letícia já falou bastante sobre mim, mas eu sou então Natália Nakibaro Pawlowski, nutricionista. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2019 e vim para Curitiba então e atuo nessas áreas que a Letícia já passou para vocês. Então eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Bom, então, como a Letícia já disse, eu vou falar um pouquinho sobre as disfunções estéticas na adolescência e o papel da nutrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir escrevendo ali no chat, ou, enfim, daí acho que no fim eu consigo responder as dúvidas de vocês, tá bom? Não tenho acesso ao chat agora, mas no final eu dou uma olhadinha. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a adolescência. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência se enquadra no período ali de idade entre os 12 e os 18 anos. E esse é um período que ele está muito influenciado pelas alterações hormonais que ocorrem. Então, ali na fase da puberdade, tem uma cascata hormonal. Então, isso gera muitas alterações físicas e também alterações inestéticas nesse adolescente. E nessa fase da vida, os adolescentes estão muito preocupados com a aparência. É a época que eles começam a sair com os amigos, começam a frequentar shopping, enfim, saem para comer. Então, a preocupação com a aparência é muito grande, a preocupação com como eles vão estar, né, no momento de sair com os amiguinhos. Então, essa preocupação, e junto também com a mídia, que acaba impondo um padrão de beleza, um estereótipo de beleza específico, tudo isso interfere muito na qualidade de vida daquele adolescente que sofre com alguma disfunção inestética ou alteração física, seja pelo ganho de peso, seja por alterações que eu já vou falar em relação à estética. E o papel da nutrição está muito relacionado com essas questões, ele vem para ajudar. Então, um adolescente que tem um acompanhamento nutricional, ele consegue muito passar por essa fase da vida, controlando questão de peso, controlando questão de pele, né? Tanto uma prevenção quanto um tratamento dessas alterações que aparecem. Então, a nutrição tem um papel fundamental nessa fase da vida. Bom, então eu vou falar um pouquinho dessas alterações inestéticas. As principais que eu separei aqui para vocês, então, é a acne, as estrias e a lipodistrofia ginoide, que é mais comumente conhecida como a celulite. Além da nutrição, a gente também tem os procedimentos estéticos que vão atuar também na prevenção e no tratamento, e é muito importante a gente unir essas duas profissões, né? Essa multidisciplinaridade no tratamento de um mesmo paciente, porque, por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento estético relacionado à celulite. Se ele não cuidar da alimentação, esse procedimento estético vai ter uma efetividade pequena e uma duração pequena também, né? Então, é muito bom a gente unir essas duas coisas para ter um tratamento mais efetivo
e que o paciente vai sair satisfeito, né, desse tratamento todo. Bom, então eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a acne. A acne ela é um distúrbio da unidade pilosebácea. Ela afeta principalmente a população jovem, então dos 12 aos 25 anos, então pega assim uma grande faixa ali da puberdade e acomete então cerca de 85% desses pacientes. Então, em algum momento dessa faixa etária, eles vão ser acometidos, né? 85% vai ser acometido com a acne. A acne é uma questão que persiste na vida adulta, então 26% das mulheres e 12% dos homens têm a acne ali até os 30 anos. Então, descobrindo como tratar, o que fazer na fase da adolescência, a gente também já auxilia nesse tratamento futuramente, né? Já auxilia na melhora dos aspectos que causam essa doença, esse distúrbio. O que a gente vem percebendo ao longo dos anos é que a incidência de acne vem aumentando muito, e principalmente em países desenvolvidos. E isso é muito associado com o padrão alimentar. E geralmente essas populações têm um padrão mais ocidentalizado, que é um padrão alimentar rico em açúcares, rico em gordura, sal, fritura, enfim. E por isso, então, que a gente associa esse aumento à alimentação. Porque antigamente a alimentação era mais natural, não tinha tantos industrializados, e hoje em dia as pessoas, pela correria, enfim, levam lanchinhos mais rápidos, que geralmente são ricos em gorduras, em açúcares, enfim. Então, aumentou a incidência de acne ao longo dos anos. A fisiopatologia da acne, ela está estruturada em 4 pilares, que é a hiperprodução de sebo pelas glândulas sebáceas, alteração no processo de queratinização da pele, então vai havendo uma hiperqueratinização, e isso faz com que se acumule mais sebo dentro do folículo e da glândula sebácea. Há uma proliferação por Propionibacterium acnes, que é uma bactéria que recentemente é chamada de Cutibacterium acnes, e com essa proliferação dessa bactéria, que acaba se alimentando do sebo que está em excesso na pele, o sebo ele vai possuir uma composição de ácidos graxos muito propícia para a proliferação dessa bactéria. Então, ela vai se proliferar cada vez mais, vai estar no ambiente ali que é propício para ela, e com esse aumento dessa proliferação, vai havendo a liberação de mediadores inflamatórios. Então, gerando o aparecimento ali de pápulas, que são aquelas espinhas avermelhadinhas, e pústulas, que é quando tem o pontinho de pus. Então, aqui embaixo, a gente tem uma imagem resumindo esses passos que eu falei para vocês. Então, aqui tem um folículo piloso normal, a glândula sebácea produzindo sebo, excretando ali normalmente pelo orifício de saída do pelo. Com a hiperqueratinização, então com essa oclusão ali do poro, vai havendo um acúmulo na produção de sebo. Com isso, vai havendo uma colonização pela Propionibacterium acnes. Com esse acúmulo dessa bactéria, vai havendo então um aumento da inflamação, aquele sebo vai ficando retido ali, vão gerando as pápulas, e à medida que vai aumentando mais ainda a inflamação, é gerada então as pústulas. Nós temos então diferentes graus da acne, temos 4 graus. O grau 1 é apenas comedões, os comedões são aqueles cravinhos, tanto os pretinhos quanto aqueles mais branquinhos, sem a presença de lesões inflamatórias. No grau 2, além dos cravos, nós temos pápulas pequenas, que são manchinhas, né, inflamadinhas, e pontos amarelos de pus também. No grau 3, nós temos pápulas, pústulas, comedões, mas essas lesões são maiores, são mais profundas, elas são muito dolorosas e têm uma inflamação maior. São bem dolorosas mesmo, até o próprio toque, assim. E a do grau 4 são lesões císticas, são lesões que elas formam uma deformidade na área afetada. A gente chama de acne conglobata, é uma acne bem grave, assim, mais rara, e que é muito dolorosa também para o paciente. Bom, a acne ela tem uma forte relação hormonal, principalmente está relacionada com hormônios androgênicos.
Os hormônios androgênicos, então, nós temos a testosterona, a dihidrotestosterona, elas influenciam fortemente a produção de sebo, que vai gerar, então, a formação da acne ali, daquela lesão. Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra que quanto maior a quantidade de testosterona plasmática, maior vai ser a excreção de sebo. Então, a acne também tem essa forte relação com hormônios androgênicos. Além dos hormônios androgênicos, nós também temos a influência da dieta no aparecimento de acne. Os hormônios androgênicos, né, então a testosterona, ela vai ser liberada e nós temos uma enzima que chama 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela vai transformar a testosterona em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona tem um poder de ação 7 vezes maior, aproximadamente, que a testosterona. Então, vocês imaginem, se a testosterona já tem essa ação de provocar toda essa cascata de acontecimentos, imagine a dihidrotestosterona, que tem um poder de ação muito maior. Então, essa enzima 5-alfa-redutase acaba sendo um problema. E também, através da dieta, a gente tem a liberação de insulina no sangue e de IGF-1, que também proporcionam essa transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Então, essa dihidrotestosterona vai agir lá nos receptores androgênicos, que fica lá na glândula sebácea, aumentando a produção de sebo, aumentando a hiperqueratinização e aí gerando a ruptura desse folículo, o aparecimento da lesão de acne. Bom, então, como eu já falei um pouquinho, o padrão alimentar está extremamente relacionado com o surgimento de acne e, mais uma vez, a dieta com o padrão ocidental, né? O alto consumo de carboidratos refinados, leites e derivados, carnes e ovos, pela gordura saturada também. Então, esses alimentos, eles vão estimular leucina e glicose, que vão estimular a insulina, a liberação de insulina e IGF-1 no sangue. O IGF-1 ele é um fator de crescimento semelhante à insulina. A insulina e o IGF-1 eles vão estimular o mTOR. E o mTOR ele está muito relacionado com essa produção de sebo lá da minha glândula sebácea. Então, o mTOR vai agir lá nos receptores androgênicos, aumentando a produção de sebo, a hiperqueratinização. Com a hiperqueratinização, então vai havendo um aumento dessa retenção de sebo, proliferação da Propionibacterium acnes, que através de Toll-like receptors vai liberar citocinas inflamatórias ali no folículo piloso. E as principais citocinas inflamatórias que são liberadas é a interleucina 6, a interleucina 8 e a interleucina 12. Além disso, além de estimular a mTOR, a insulina e o IGF-1, eles bloqueiam a FOXO1, que seria uma enzima que faria o bloqueio desse receptor androgênico, então não deixaria ocorrer toda essa cascata. Então, além de favorecer, de estimular o mTOR, bloqueia essa FOXO1. Então, deixa um ambiente muito propício para o aparecimento de acne. E tem mais uma questão. A insulina e o IGF-1 bloqueiam o SHBG, que é um hormônio que funciona como uma esponja no nosso sangue, captando os hormônios androgênicos e não deixando que eles fiquem tão livres na circulação. Então, se a gente bloqueia esse hormônio, os hormônios androgênicos vão ficar muito mais livres na corrente sanguínea. Então, todos esses pontos contribuem fortemente com o aparecimento e o agravamento da acne, né? Número de lesões, inflamações e tudo mais. Aqui eu mostro um pouquinho sobre como o padrão alimentar tem influência, né? Em sociedades que não são ocidentalizadas, ou seja, que não têm um padrão alimentar igual a nossa, tem um padrão alimentar mais mediterrâneo, ou seja, com consumo de alimentos in natura, né? Cereais integrais, frutas, verduras, legumes. A incidência de acne, de não ter acne, é muito grande. Então, cerca de 72% dessa população adolescente não tem acne. E a gente viu lá no início dos slides que cerca de 85% da população, né, na nossa sociedade é acometida por acne. Nessa sociedade não ocidentalizada, 72% não tem acne, né, não é acometido com acne. Então, mais uma vez mostrando que o padrão alimentar tem influência, sim, com a incidência de acne.
Bom, então como que deve ser o manejo dessa doença? Manejo alimentar, tem também da modulação da microbiota intestinal e da pele. A gente viu ali que tem um excesso, né, de Propionibacterium acnes, que é uma bactéria ruim, se está em excesso. Então, a modulação dessa microbiota é muito importante. A redução do processo inflamatório, então a gente viu que gera um processo inflamatório o excesso dessas bactérias, e modulação hormonal, que a gente viu também que os hormônios têm forte relação, tanto os hormônios androgênicos, quanto a própria insulina, né, que vai estimular ali a mTOR, a fazer superprodução de sebo, hiperqueratinização, então a modulação é muito importante também, hormonal. Então, em relação à alimentação, o que a gente pode fazer? Reduzir o consumo de carboidratos refinados, então doces, pães brancos, bolacha, chocolate, que são alimentos que vão superestimular a insulina. Aumentar o consumo de fibras e gorduras mono e poliinsaturadas. As fibras, elas vão ajudar com que a insulina esteja sempre controlada no nosso sangue. E as gorduras mono e poliinsaturadas estão muito relacionadas com a diminuição da inflamação. Aumentar, então, o consumo de frutas, verduras e legumes, né, uma alimentação mais natural, que vão ter ali compostos muito importantes também, anti-inflamatórios, antioxidantes, enfim, uma série de nutrientes importantes para a qualidade da minha pele. Redução no consumo de leites e derivados. O leite, ele acaba estimulando muito a leucina. E a leucina, a gente viu ali que também está relacionada, né? A glicose e a leucina vão estimular a insulina e o IGF-1 a fazer toda aquela cascata. Então, a redução no consumo de leites e derivados é essencial. Depois que esse paciente reduzir o processo inflamatório, a gente começa a reintroduzir esses alimentos aos poucos para ver como é que aquela pele reage. Mas, no primeiro momento, o ideal é reduzir total o consumo desses alimentos. E também ter um consumo adequado de água. A água, ela vai ajudar na hidratação dessas fibras que a gente vai estar ingerindo a mais. Se a gente não ingere água, a gente fica constipado, né, com o intestino preso, a gente melhora uma coisa e prejudica a outra. Então, o consumo de água é muito importante, não só pela questão intestinal, mas pela própria hidratação da pele, qualidade da pele, também auxilia bastante. Também seria interessante a gente inibir a 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que faz a conversão de testosterona a dihidrotestosterona. Então, nós temos compostos no chá verde e no óleo de semente de abóbora que ajudam a bloquear essa enzima. Então, ela não vai fazer essa conversão e não vai ter essa ação tão grande da dihidrotestosterona no sangue. Além disso, é interessante, então, fazer a modulação da microbiota intestinal e da pele com o consumo de pré e probióticos. Os prebióticos são fibras e os probióticos são bactérias benéficas que vão auxiliar na melhora da absorção intestinal dos nutrientes. Quando a gente tem um intestino saudável com uma maior quantidade de bactérias boas, a gente melhora a absorção dos nutrientes que a gente ingere. E isso reflete em todo o nosso corpo e principalmente na pele também. Essa, então, modulação, essa suplementação com esses probióticos vai diminuir ou inibir a colonização por patógeno na pele, que vai estar bem grande. E nós também temos estudos que mostram a relação de probióticos com diminuição nos níveis de insulina. E a gente viu que a insulina está super relacionada. Então, diminuir os níveis de insulina no sangue é muito benéfico também. Redução do processo inflamatório, então, através da alimentação, gorduras mono e poliinsaturadas, enfim, alimentos in natura, como eu já citei, o ômega 3, então o ômega 3 tem se mostrado muito efetivo também na redução do número de lesões, e é importante que se tenha aí uma suplementação de 1 grama de EPA e DHA, pelo menos, diariamente. E a suplementação de zinco também se mostrou muito efetiva. O zinco, ele é um antioxidante, e em pacientes que possuem acne, esse mineral se mostrou deficiente. Então, a suplementação se torna essencial nesses pacientes e auxilia, né, no processo inflamatório e na corrigir essa deficiência sanguínea. Aqui eu trouxe rapidamente um estudo para vocês. Ele foi feito com 45 indivíduos, que foram divididos em 3 grupos. O grupo que recebeu ômega 3, o grupo que recebeu
ácido graxo alfa-linoleico, e o grupo controle, que não recebeu nada. O grupo do ômega 3 recebeu 1.000 miligramas, então 1 grama de EPA-IDH, e o outro recebeu 400 miligramas de GLA com óleo de borragem. A composição da dieta foi semelhante entre os grupos, para não ter um viés do tipo, o grupo ômega 3 se alimentava melhor, então fica difícil a gente entender a diferença e ver se realmente foi pela suplementação do ômega 3 ou se foi pela dieta que estava melhor. Então, a dieta era semelhante para que não houvesse esse viés. E aqui no gráfico a gente pode observar que o grupo controle, que não recebeu suplementação nenhuma, não teve alteração nas lesões inflamatórias. Já o grupo ômega 3 e o grupo GLA teve uma redução significativa no número de lesões, e principalmente o ômega 3. O ômega 3 foi o que mais, então, teve redução das lesões inflamatórias. Então, mostrando que o ômega 3 é bem efetivo no tratamento da acne. A modulação hormonal, então, deve ser feita pela modulação de insulina e androgênios, então, através de alguns nutracêuticos e fitoterápicos, como a urtica dioica, pigeon africano, o picolinato de cromo também auxilia na regulação da insulina. Então, é bem importante o paciente consultar com um profissional da área que vai poder estar direcionando e passando, prescrevendo os suplementos necessários para aquele paciente. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as estrias. As estrias, elas podem ser definidas como um processo degenerativo, cutâneo e benigno. O surgimento, ele ocorre por um processo inflamatório que vai causar a destruição das fibras de colágeno e elastina e vai formar, então, ali naquele local, uma cicatriz. A principal teoria do surgimento é a teoria mecânica, mas a gente também tem a hormonal, enfim. Mas, em relação à adolescência, acho que a mecânica é a que mais tem impacto, que vai ter o estiramento da pele, né? É uma fase da vida de crescimento. Além de crescimento, pode ter o ganho de peso devido também a essas mudanças hormonais. Então, acho que é a principal na questão da adolescência. E ela é caracterizada por lesões atróficas e que variam de cor conforme a fase evolutiva. Então, elas podem ocorrer em situações como rápido crescimento na puberdade, aumento de músculos em excesso, então aquele indivíduo que treina muito, muito vigorosamente e cresce muito rápido, ele tem o surgimento de estrias, próteses, né, por exemplo, próteses mamárias, então a pessoa, a menina que tinha pouco peito, coloca uma prótese maior, né, acaba aumentando de um dia para o outro aquela região. Então, se não cuidar daquela pele, pode vir a aparecer estrias. Gravidez, obesidade e o excesso de cortisol também está relacionado, né? Não tem relação mecânica, mas tem a relação hormonal que eu havia citado. Bom, então, rapidamente a classificação das estrias, né? As iniciais, elas são mais avermelhadas porque ela tem aquela inflamação, né? Tem um aspecto inflamatório. Então, tem uma tonalidade mais rosada, que é causada por essa distensão intensa das fibras elásticas. E, ao passar do tempo, elas vão ficando esbranquiçadas, né? Com aquele formatinho de cicatriz. Bom, então, qual é o manejo das estrias? Nós temos o manejo nutricional, e aí atuando tanto na prevenção, que a prevenção das estrias é muito importante, e também no tratamento, né, pós-estrias, tratamento com procedimentos estéticos e também a suplementação para auxiliar a recuperação dessa pele. Na acne eu não citei, mas nós também temos diversos procedimentos estéticos que são essenciais, que vão auxiliar tanto na redução do número de lesões, né, enfim, matando as bactérias da pele, temos também procedimentos que vão auxiliar na diminuição das cicatrizes. Então, todos essas disfunções, a gente consegue superaliar os procedimentos estéticos, eles são fundamentais. Bom, então, através da nutrição, o que a gente pode fazer? Como tem relação com esse aumento também de peso rápido, a gente tem que fazer uma dieta com restrição calórica, fazer uma adequação proteica, porque as proteínas estão super relacionadas com a qualidade da pele.
Então, por exemplo, o colágeno. O colágeno é uma proteína. Se a gente não tem uma adequação proteica, uma ingestão adequada de proteínas, a gente não vai ter uma pele com uma qualidade boa, não vai dar sustentação para aquela pele. Então, essa adequação é muito importante. Fazer, então, a restrição em carboidratos refinados, gorduras saturadas, sódio, fritura, todos esses alimentos que vão ser hipercalóricos e que vão super influenciar a insulina também, que aumenta o acúmulo de gordura. Então, o ideal é que seja uma dieta rica em cereais integrais, frutas, verduras, legumes, alimentação in natura mesmo, né? Comida de verdade. Que seja rica em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, né? A gente viu que a primeira fase ali das estrias é um processo inflamatório, então a gente precisa diminuir essa inflamação do local. Manter uma boa hidratação é fundamental. Uma pele bem hidratada, a chance de ter estria é muito menor. Então, a gente faz um cálculo básico de ingestão de água, que é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, se uma pessoa tem 60 quilos, vamos multiplicar 60 vezes 35. Vai dar ali mais ou menos a quantidade de água que aquela pessoa precisa ingerir por dia. Se a pessoa faz atividade física, daí ela precisa ingerir um pouquinho mais, né? Porque acaba perdendo mais água no suor. Mas a hidratação é fundamental na prevenção das estrias. E também estimular a síntese de colágeno, através de cofatores como a vitamina C, o silício, vitamina E, né? Consumir alimentos que contenham esses nutrientes. São fundamentais. E eu acredito também que o acompanhamento nutricional nessa fase da vida seja essencial. Nós temos muitas alterações inestéticas e alterações físicas que estão presentes e que podem acometer os adolescentes nessa fase. Então, o acompanhamento nutricional vem para guiar o paciente, vem para dar um norte, assim, do que ele precisa comer, como melhorar a saúde dele. Então, é fundamental esse acompanhamento. E aí vai ajudar muito nessa prevenção, né? Daí o paciente não vai se preocupar tanto aí com o tratamento depois. Se ele previne, a chance de desenvolver depois é muito menor. E então, o tratamento com procedimentos estéticos, né? Os procedimentos estéticos eles vão lesionar a área, gerar um processo de reparo tecidual, vão, assim, vão favorecer a produção de colágeno naquele local e consequente preenchimento desse tecido, né? Para melhorar ali o aspecto daquelas estrias. Então, mais uma vez, falando dessa multidisciplinariedade, né? Se a gente faz o tratamento estético e não melhora a alimentação, vai surgir estria novamente, né? A pessoa não tem esse controle do peso, da alimentação, vai surgir mais e a pessoa vai ficar num looping eterno de procedimentos estéticos. Então, é muito importante aliar essas duas profissões. Suplementação. Então, a gente pode pensar numa suplementação proteica, se caso aquele indivíduo não consiga, com a alimentação, atingir a necessidade proteica diária, né, de ingestão. Então, a gente pode pensar num módulo de proteína, colágeno e peptídeos de colágeno. E aí, mais uma vez, a importância das proteínas. O colágeno, ele é uma proteína. Se a gente não está com ingestão de proteínas adequada, o colágeno, ele pouco vai favorecer a nossa pele, porque essas proteínas vão ser direcionadas para outros pontos que necessitam, músculos, por exemplo. Então, o colágeno tem que estar associado a uma boa ingestão proteica. O ácido hialurônico também é maravilhoso para a hidratação, ele é essencial para a hidratação. Então, o ácido hialurônico tem um poder higroscópico, né, de reter muita água. Então, hidrata muito aquela região e previne também. E a vitamina C e o silício, que eu já falei, são cofatores para a síntese de colágeno, então suplementá-los também pode ser uma boa estratégia. E o ômega 3, que está relacionado ao processo inflamatório, também vai ajudar, que é muito característico ali das primeiras fases ali da estria. Bom, então eu vou falar sobre a última disfunção estética, que é a lipodistrofia adenoide, a celulite. Bom, a celulite, ela gera uma alteração na topografia da pele. Ela é uma condição que acomete cerca de 95% das mulheres. Então, é algo muito presente, né, na vida das mulheres. E ela é caracterizada
por um acúmulo, ela surge, né, pelo acúmulo de gordura na região glúteo-femoral. E esse acúmulo acontece porque há uma quantidade significativa de receptores de hormônios femininos nessa região, principalmente o estrogênio. Então, a gente até pode considerar a lipodistrofia adenoide, né, a celulite, como uma endocrinopatia. Então, além de ter a influência do estrogênio muito forte, também tem a influência da insulina, que é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura. Então, se ele favorece o acúmulo de gordura, vai favorecer o aparecimento da celulite também. O estrogênio, ele é responsável pelo aumento da atividade de adipócitos, que vai aumentar a lipogênese, ou seja, a formação de gordura. Vai agir também nos fibroblastos, aumentando o acúmulo de líquidos e a retenção, que também é muito característico no quadro de celulite. E também vai aumentar, através da circulação, vai aumentar a permeabilidade dos vasos, diminuindo o tônus e, consequentemente, fazendo uma vasodilatação e formando o edema, né, que é aquele inchaço mesmo, aquela retenção. E eu deixei ali embaixo só metabolização no tecido hepático, porque o estrogênio ele faz a metabolização no tecido hepático. E lá, depois, quando a gente for ver o manejo, tem alguns nutrientes que vão ser importantes porque eles vão acabar inibindo a ação desse hormônio. Então, eu botei essa observação aqui, porque depois eu vou falar lá na frente da importância de alguns nutrientes nessa questão. Nós temos, então, diferentes graus de celulite. No grau 1, a gente tem, não temos ondulações ou irregularidades, só quando faz a compressão daquela pele que aparecem algumas pequenas ondulações e furinhos, né? Um grau muito leve de celulite. No grau 2, a gente, sem comprimir a pele, já vai ter ondulações e furinhos aparentes. Então, sem a compressão, a gente já consegue perceber a celulite naquela pele. No grau 3, nós temos nódulos claramente perceptíveis. E no grau 4, nós temos vários nódulos, uma celulite mais dura, um inchaço, né? Aquela celulite fibrótica. Tem o comprometimento da circulação de retorno e a pele com aspecto acolchoado. Como tem interferência da circulação nessa região, é uma pele que é uma pele mais gelada, uma pele mais fria. Dá até para perceber, assim, quem tem celulite ou que tem contato com pacientes, né, que fazem os procedimentos estéticos, enfim, sente que aquela região é uma região mais fria, mais gelada. A fisiopatologia, ela pode ser dividida em 4 estágios. Então, o primeiro e o segundo, que é mais edematoso, então que tem um acúmulo de líquido maior, e tem o estrogênio, que vai estar ali estimulando o acúmulo de gordura no tecido líquido. E aí, dependendo da alimentação, se for uma alimentação mais rica em carboidratos, refinados, vai ter insulina também favorecendo o acúmulo de gordura. Então, estrogênio e insulina ali agindo fortemente nesses tecidos. No grau 3, no estágio 3 e 4, está mais relacionado com o processo inflamatório. Então, tem essa compressão dos vasos, diminuindo a perfusão de nutrientes e de oxigênio. Vai aumentar a fibrose naquela região. Bom, então qual o manejo da celulite? Nós temos o manejo alimentar, o manejo da metabolização hepática do estrogênio, que eu comentei com vocês. A suplementação também pode auxiliar muito, né? Então, em cápsulas, assim, a gente chama de drenagem em cápsulas, né? Então, são suplementos que podem auxiliar muito na melhora do aspecto da celulite e também procedimentos estéticos. Então, em relação à alimentação, o que pode ser feito? Em relação à alimentação, então, o controle do peso é essencial e adequação de macronutrientes, né, para não ser uma dieta rica em gorduras ou com muito carboidratos. Os macronutrientes, né, são proteínas, carboidratos e lipídios. Restrição de carboidratos simples, então, que vão manter sempre a insulina lá em cima, se a gente continuar consumindo eles. Frituras, fast foods, que são alimentos com mais calorias, que vão gerar o ganho de peso, então é muito importante controlá-los na alimentação. Diminuição do consumo de sódio, o sódio super relacionado com a retenção de líquidos, então é necessário diminuir o consumo, tanto do sódio adicionado à comida que a gente faz, quanto de alimentos industrializados, né? Então, salgadinho, o próprio hambúrguer, pizza, tudo isso tem uma quantidade exacerbada de sódio.
Então, é importante diminuir. Ingestão adequada de fibras, então, as fibras vão manter os níveis de insulina controlados. Aumento no consumo de alimentos anti-inflamatórios. A celulite ali nas fases 3 e 4, a gente viu que está super relacionado com a inflamação, então tem que diminuir esse processo inflamatório. Consumo adequado de água também, importantíssimo em todas as questões. E os chás diuréticos também vêm para auxiliar nessa questão, né? Os chás vão ser assim, uma cerejinha do bolo, né? Não tem como a gente ter uma alimentação totalmente ruim e querer tomar um chá e achar que aquilo vai fazer efeito. Então, é um conjunto de coisas que vem para somar e melhorar o aspecto daquela pele. E é muito importante também a gente não substituir a água pelos chás. Então, por exemplo, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, vou tomar 1 litro de água e 1 litro de chá. Tá ótimo. Não, não dá, porque os chás diuréticos, eles têm o efeito de eliminar líquidos, então eles vão causar uma desidratação. Então, é importante que o consumo de água permaneça o mesmo e os chás venham além do necessário, né, de água. Então, esses fatores vão ajudar na redução do edema, do estresse oxidativo e do processo inflamatório da pele. Bom, a metabolização hepática do estrogênio. Então, essas reações de fase 2, que acontecem na metabolização, conjugam e inibem a ação do hormônio estrogênio. Então, alguns nutrientes enfim, vão auxiliar nessa questão, vão auxiliar nessa modulação hormonal. Então, o aumento da ingestão de água é fundamental, consumo de chá verde e chá branco, o consumo de brássicas, então, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, couve-manteiga, todos esses alimentos auxiliam também nessas reações de fase 2, antocianinas e a kombucha, que tem o ácido glucurônico, que também vai auxiliar nessa questão, além de ter o papel antioxidante. Então, esses alimentos são interessantes no tratamento da celulite. Em relação à suplementação, que eu já falei, que vai ser uma drenagem em cápsulas, nós temos alguns compostos. Então, cactim, que favorece a diurese e, além disso, é antioxidante. O morosil, que vai ser antioxidante, vai contribuir, vai auxiliar no emagrecimento. A bromelina, que é uma enzima que é anti-inflamatória e vai ajudar na melhora da circulação sanguínea, né? A gente viu que ali nas fases 3 e 4 a gente tem uma diminuição da perfusão de nutrientes e oxigênio. Então, melhorar a circulação sanguínea daquele local é fundamental. Nós temos também a cúrcuma, que é anti-inflamatória, a Camellia sinensis, que é a folha do chá verde, então vai auxiliar na metabolização do estrogênio e, além disso, é diurética, como eu citei anteriormente. E o picolinato de cromo, que daí vai ter relação com a insulina, né? Vai ter esse controle da insulina, que também está relacionada com o acúmulo de gordura. E os procedimentos estéticos, né? Que eles vão ser responsáveis pela diminuição do edema, ou seja, daquela retenção, daquele acúmulo de líquidos e também diminuição, quebra daquela fibrose que vai ser formada com a celulite. E era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Fico disponível para dúvidas agora. Também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. E eu agradeço muito a Bonavita e ao Cia por essa oportunidade. Obrigada. Oi, Nath. Nós temos algumas perguntas. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Para ver se você consegue ler. Eu acho que facilita. Tá, aqui para mim não tá aparecendo. Apareceu? Apareceu, aham. Se a suplementação com colágeno seria melhor em cápsulas. É indiferente, cápsulas ou em pó, porque o colágeno é o mesmo, né? O que vai mudar é a fórmula que ele vai estar presente ali. Não tem diferença nenhuma em cápsula ou em pó. Tem que ver só ajustar a dose certa, né? Então, se for peptídeos de colágeno ali de 2,5 a 5 gramas do Verisol, e se for o colágeno hidrolisado, ali umas 10 gramas de colágeno hidrolisado. Sempre lembrando de adequar proteínas daí, que é bem importante. Senão aí o colágeno não vai ser direcionado muito bem para as partes que ele deveria ir, né?
Certo, Nath. Tem mais uma pergunta. Uhum. Considerando a estrutura do ácido hialurônico, risco de carboidrato, a gestural pode encadear um ganho leve de peso? Não, muito difícil, muito difícil. É muito importante, assim, para a gente preservar o ácido hialurônico que a gente ter um consumo adequado de carboidratos. Então, uma dieta low carb, ela vai prejudicar muito o ácido hialurônico da nossa pele. Mas, assim, o que a gente vai ingerir de ácido hialurônico não vai ser uma quantidade relevante para desencadear um ganho leve de peso. Não, é muito pequena a quantidade para a gente pensar que isso vai gerar algum efeito no nosso peso. Mas essa questão que eu falei de dietas low carb, com pouco carboidrato, vai ser muito prejudicial para o nosso ácido hialurônico, porque, como eu disse, ele é um carboidrato, né? Uma glicosaminoglicana, então vai prejudicar. Não dá para ser. A low carb pode ser uma estratégia por um curto período de tempo e não algo para ser levado por muito tempo, que vai prejudicar as estruturas da pele. Certo, Nath, eu quero te agradecer pela parceria nos projetos, né, por estar com a gente ali no nosso dia a dia. Agradecer a sua palestra, que foi muito esclarecedora. Realmente você demonstrou a importância da interdisciplinaridade. Não adianta nós, profissionais da estética, querer tratar no exterior, superficialmente, se o organismo em si não vai ter uma resposta adequada devido a faltas ou excessos de hormônios, faltas de vitaminas, né? Com Eu certeza. agradeço muito a sua palestra, agradeço a sua participação, tá? E contaremos com você nas próximas. Muito obrigada, viu? Agradeço a oportunidade e em breve estaremos juntos novamente. Valeu. Obrigada, Nath. Tchau, tchau.